Graças a Pai, gente. Todos bem? Diga, Deus é bom. Quem não presta é o cão. E coalhada sem açúcar. Glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça para a gente orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós decidimos vir. Ninguém nos forçou. Nós viemos porque nós entendemos que precisamos da sua palavra. A sua palavra, ela é vida para nós. Pai, tem outros lugares nessa cidade que nós poderíamos até estar lá. Mas nós sabemos, Pai, que esse é o melhor lugar. Esse é o lugar que nós deveríamos estar e aqui nós estamos. Simplesmente, Pai, para adorar ao Senhor da glória, ao Senhor dos senhores. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito nos ensinando todas as coisas. E eu declaro em nome de Jesus que os meus irmãos vão compreender bem a sua palavra. Porque é a sua palavra, Senhor, quem tem nos livrado de todo o mal. A sua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou, nos plantou no reino do Filho do seu amor. E em nome de Jesus, eu declaro que será uma noite abençoada para a glória do seu nome. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus, Deus é bom, gente. Pessoal do louvor, muito obrigado. Pedro, can you help me? Glória a Deus. Pedro vai ficar aí um pouquinho comigo. E eu quero compartilhar com você uma palavra. Quem está pronto? Graças a Deus. Quem está com expectativa na palavra? Nossa expectativa tem que estar nela, amém, irmãos? Nela e nele. Glória a Deus. Bem, gente, como culto a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. E fica calmo, pastor, eu não vou bagunçar a igreja. Tá tudo certo. Porque culto a gente sabe só como começa, né, irmão? Nós temos horário para começar. E eu sei que o nosso ministério é zeloso com relação ao tempo. Ele tem o tempo para terminar. Mas sabe, irmãos, nós não engessamos o Espírito Santo. Né? Você vai perceber. Para quem me conhece, já sabe que eu não sou muito movimento. Eu sou mais tranquilo, né? Mas o Espírito Santo é quem faz todas as coisas. E unção não está no grito. Amém? Irmãos, nós precisamos parar de querer espiritualizar aquilo que já é espiritual. A palavra por si só, ela já é espiritual. A partir do momento em que você vê um grande homem, uma grande mulher de Deus subindo aqui para ministrar, irmãos, a palavra ela já sai ungida, já sai preparada. Amém? Você é ungido de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, você é ungido de Deus. Muito bem, agora deixa eu trazer um revelamento. Você sabe o que é revelamento? Deixa eu trazer uma revelação para você. Você acabou de declarar, e eu sei que você é muito bem ensinado, nós somos ungidos, porque o Senhor nos ungiu, amém? A palavra por si só, ela já veio ungida, mas o Senhor nos ungiu a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Mas sabe, irmãos, diante disso que você mesmo declarou, e eu sei que foi porque eu induzi você a declarar, mas você é sabedor disso. Você é ungido de Deus. Então, irmão, eu quero dizer, se você já sabe que você é ungido de Deus, quem é ungido não é para ter desculpas. Opa, eu sei que saiu como revelação para alguns. Quem é ungido não é para dar desculpa dentro de igreja. Amém? Eu sei que você já é ungido de Deus e você entende isso. Então, pastor, já quero agradecer ao senhor, esposa, e a sua esposa, por conceder o púlpito, conceder, né, o seu povo, o povo que Deus confiou ao Senhor para conduzir, né, agradeço demais, eu sei que dá responsabilidade, eu sei do grande peso que é ministrar aqui, irmão. Se você tem um chamado de púlpito, sabe, a Bíblia vai falar sobre você se esmerar. Você sabe o que é esmerar, né? Esmerar traz um sentido de esmeril, se desgastar naquilo que você faz. Eu sei que a escrita lá está para se esmerar para quem tem uma chamada no ministério de ensino. Mas se você é chamado dentro dos 5 dons ministeriais, se esmere, se desgaste dentro daquele dom que você é chamado. Amém? Por que eu quero falar isso, irmãos? Todas as vezes que eu vou ministrar, Deus sabe como é que eu subo aqui. Aqui não é um lugar, irmãos, onde nós
subimos aqui para desabafar. Aqui não é um lugar onde a gente sobe para jogar piadas. Aqui não é um lugar onde a gente deve subir de qualquer jeito. Aqui não é um lugar aqui onde nós subimos para nos autopromover. Amém, irmãos? A Bíblia diz que não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Antes coloca no velador para que ela ilumine toda a casa. O que é isso? Quem tem a chamada, quem já é um filho de Deus, irmãos, naturalmente, em algum momento da sua caminhada com Deus, Deus vai te fazer brilhar. Pelos seus princípios, por você guardar uma vida santa, não precisa a gente se autopromover. O Senhor mesmo coloca no velador e vai iluminar toda a casa. E todo mundo vai ver o seu brilho, sem forçar a barra. Amém, irmãos? Sem forçar a barra. Agora eu te digo, irmão, não sobe para ministrar a palavra de Deus de todo jeito. Alguém perdeu a oportunidade de dar um amém. Irmãos, aqui é lugar sério. Você vai ver que na antiga aliança, e claro que eu não estou trazendo você para a antiga aliança, mas é bom a gente lembrar algumas coisas da antiga aliança. A antiga aliança não se entrava na presença do Senhor de todo jeito. Não se entrava na presença do Senhor para sacrificar de qualquer forma. Existia todo um ritual. Eu sei que hoje não tem um ritual para nós entrarmos na presença, porque a presença já está dentro, porque o véu já se rasgou e nós temos livre acesso à presença de Deus. Sabe, irmãos, Zacarias, quando ele entrou no seu turno para poder adorar o Senhor, ele saiu de lá mudo, porque ele recebeu a revelação de que iria ser pai. E é uma revelação muito grande, irmãos. E eu quero declarar sobre sua vida nessa noite. Quem recebe? Eu quero declarar, irmão, que vai vir uma revelação tão grande sobre sua vida. Você vai ficar, não só como os que sonham, você vai ficar mudo. Não para perder a voz, mas de uma tamanha forma que você vai ficar, e você vai fazer, uau. Zacarias entrou ali para adorar o Senhor, para sacrificar o Senhor, mas não entrou de qualquer forma. Fica um alerta para quem tem a chamada ministerial. Pastor, me permita, mas nós precisamos defender a palavra. Amém? Você que tem a chamada nos 5 dons ministeriais, que ministra nesse púlpito e em qualquer lugar que você for ministrar, saiba, você não leva só o seu nome para onde você vai. Se você ministra em outro lugar, você leva o nome do seu pastor e da igreja que você congrega também. Oh, aleluia! Então, você não tem um nome a zelar somente seu. Principalmente tem o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Abre tua Bíblia aí comigo, ou acompanha a leitura. Deus é bom em todo tempo. Parece um jargão nosso, né? Mas nós sabemos que Ele é bom. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1. Versículo 1. Estou lendo na revista Almeida Atualizada. Ela diz assim no versículo 1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos ou descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, me parece um alerta. Aqui, nessa leitura aqui, me parece um alerta. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos atentar com mais firmeza. Eu acredito que se está escrito, irmãos, e está escrito para o nosso crescimento,
Todas as vezes que nós formos ler essa passagem, é para a gente entender, rapaz, parece que eu estou firme, mas eu preciso me agarrar com mais firmeza às verdades já ouvidas. Porque se a Bíblia traz um alerta de que aquele que está em pé, cuide para que não caia, irmão, não importa a firmeza que você tem agora, precisa ter mais firmeza naquilo que você já ouviu. Claro que eu não vou aqui perguntar a você o que foi que você já ouviu há algum tempo atrás, mas muito provavelmente você já ouviu coisas que você hoje não lembra mais, que passou por você aí, e talvez até uma grande bênção você não tenha recebido, porque você não se atentou com firmeza à verdade ouvida. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar e não sendo negligente às verdades já ouvidas. Eu te pergunto, o que é que tu tem escutado aqui nessa igreja? Qual a palavra tem saltado no teu coração? Sabe, irmãos, a Bíblia está falando aqui que os que negligenciaram isso recebeu um justo castigo, recebeu a sua justa retribuição. Eu não estou aqui falando mal do caráter de Deus, dizendo para você que Deus vai castigar, que Deus vai fazer você passar por isso ou por aquilo. Não, eu estou dizendo para você que alguém recebeu a palavra e não se atentou com firmeza, e não recebeu o que deveria ter recebido, porque não se apegou com firmeza. Firmeza, irmão, ninguém toma. Firmeza é você agarrar e dizer, rapaz, é meu, e não importa o que o mundo anda dizendo, não importa o que vão dizer, é meu. Não, meu irmão, a palavra diz assim, que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu sou sarado e curado, que eu sou próspero, que eu sou uma nova criatura, que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aí você se senta com um crente que mostra para você 3 versículos ao contrário disso, e você logo solta aquilo que pegou com firmeza. Não, mas eu estou passando por isso porque Deus quis. Aí você já mostra que não está se apegando com firmeza. A Bíblia fala, inclusive, que é se apegar com mais firmeza. Não só como se a gente não tivesse pegando com firmeza, isso que a gente escuta. Irmão, pega a salvação, não negocia ela. Considera o contrário de que você é santo diante de Deus. Que a salvação está pronta, não por nossos méritos, mas por aquilo que fez. Quem fez o... Aleluia. Eu fiz um rema, irmão, se brincar, fora os 2 anos que eu fiz dentro de sala de aula, eu fiz mais uns 8 anos servir como monitor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tem hora que me dá vontade de fazer o rema de novo. Tem horas que eu tenho vontade de voltar a ouvir as mesmas coisas. Porque, irmão, é um lugar seguro para nós. Está debaixo da palavra. Lembra que foi que Pedro falou para Jesus? Jesus, né? Ele falou para os discípulos, vocês também não vão não? Acompanha eles. Qual é a palavra de Pedro para Jesus? Senhor, para quem? Ou para onde iríamos nós? Se só tu és a própria palavra de salvação. Irmãos, não vai para outro lugar. Eu não estou falando físico. Não vai para outro lugar. Não existe uma segunda palavra, um segundo Cristo, uma segunda salvação. É Ele. Olha para Ele, irmãos. Tem um louvor que eu acho que lindo demais. Eu não sei cantar e nem vou me arriscar aqui, porque essa não é a minha chamada. Um louvor, irmão, que a primeira frase, ela me encanta. Ela diz, o que é que os anjos veem? Uau. Irmão, tu já parou para pensar? Rapaz, o que é que os anjos veem, que os se prostrar? Fico olhando, e às vezes eu fico meditando, sabe? Eu chegando no céu, me encontrando com o Senhor Jesus. Oh Jesus, aleluia. Quem aguarda o céu? Quem quer ir hoje? Olha, cuidado com o que você diz. Mas, irmãos, quem tem certeza da salvação fala como Paulo: morrer para mim é lucro.
Não estou dizendo que eu quero morrer hoje, irmãos, e nem estou desejando isso para você, mas morrer para nós é lucro. Paulo diz: eu considero tudo como perca, tudo como esterco, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, às vezes nós até fazemos Jesus como Salvador, mas nós esquecemos a parte de que Ele é Senhor. Ele é Senhor e Salvador, e nós queremos a parte do Salvador, porque nós selamos isso como uma parte da salvação. Mas sabe que às vezes falta a nossa parte de fazer dele o nosso Senhor, e Senhor é dono, e quem tem o dono não faz o que quer, não vive da forma que quer, não fala o que quer, não anda onde quer. Afinal de contas, eu vou dar um exemplo bem simples. Para quem trabalha de carteira assinada aqui, você não chega na hora que você quer. Era bom, assim era bom. Você não vai no dia que você quer. Você lá dentro da empresa não faz o que você quer. Por quê? Tem regra lá dentro, tem um dono que rege ali dentro. E é interessante que nós nos adaptamos às regras da CLT, de carteira assinada, de um emprego, e tem que fazer isso mesmo. Você tem que ser o melhor funcionário, você tem que dar o melhor exemplo. Mas nós fazemos isso, nós não chegamos atrasados, nós não gostamos de faltar, nós não queremos dar maus testemunhos, mas uma boa parte disso é visando o final do mês. Seja hipócrita não, irmão. Uma boa parte disso é pensando no final do mês, porque se você faltar 2 dias, o patrão vai cortar, e vai faltar no teu orçamento. Então você trata o seu trabalho de forma cautelosa. Mas isso é porque você tem um Senhor, que no final das contas, Ele vai te presentear. Sim ou não? Mas eu te pergunto, irmão, a Bíblia fala para mim o seguinte: o que os meus olhos nunca viram, o que o meu ouvido nunca ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Por quê? Porque então que nós não consideramos o senhorio de Jesus sobre nossa vida tão cuidadosamente? Porque Ele não rege nossa vida? Porque Ele não diz: olha, aí não, mas a gente diz: aqui sim, com isso não, e a gente: com isso sim. Porque, irmãos, literalmente, nós não fazemos Jesus o nosso Senhor, somente o Salvador. Eu te digo, irmãos, quando você chegar diante do Senhor, vai ser melhor você ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso vai ser um prazer maravilhoso ouvir isso. Eu te garanto que é melhor do que ouvir: fulano de tal, vem receber teu pagamento. Isso é bênção, irmão, mas vai ser bem melhor. Deixa Jesus ser o teu Senhor, irmãos. Obedece a Jesus. É um tempo. E eu vou já entrar na ministração. Não, está com 21 minutos ou falta só 21 minutos? Não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu entrar na ministração. Sério? Me deram só 30 minutos, pastor. Vou reivindicar isso no ministério, viu? Só me deram 30 minutos. Gente, quero falar com você aqui bem rapidão, né? Claro que a gente tem que ser guiado pelo Espírito, mas abre a tua Bíblia aí para a gente dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Aleluia. Abre em Eclesiastes, não. Abre em Eclesiastes. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8:5. Eita Jesus. A Bíblia diz assim, ó: quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo. O tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo,
mesmo em meio às dificuldades. Glória a Jesus. Olha para o teu irmão aí e diz: meu irmão, existe um tempo, mas também existe um modo. Olha que frase, gente. Não só o tempo, mas o modo. Isso faz a gente pensar não só no tempo que nós vivemos, mas como estamos vivendo, o modo que estamos vivendo. A Bíblia está dizendo que tem um tempo. Eu não sei o tempo que tu está vivendo agora, qual a estação que tu está vivendo agora, mas eu quero te dizer, irmãos, que precisa estar no modo correto. Não é só o tempo, não é só sobre o tempo. Irmãos, não é só sobre passar pelo tempo ou o tempo passar por nós. É sobre como passar por esse tempo. É sobre como estamos aproveitando esse tempo. A Bíblia fala sobre a gente aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, cuidando do tempo. E o que nós estamos fazendo com o tempo, irmão? Qual o modo? Como a gente se trata? Como a gente trata as coisas de Deus? Como nós tratamos? Você sabia que a vida, ela é um dom, é um presente dado por Deus? Como você tem tratado a sua vida? Não desperdiça a tua vida. O tempo passa rápido, irmão. A Tati vai já fazer 80 anos. O tempo passa muito rápido. Eu não vou ilustrar aqui, mas eu ministrei isso em um outro lugar. E eu ilustrei bem. Eu não vou ilustrar aqui. Mas você vai se identificando com algo que eu vou falando. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Tu é corajoso, viu? Quem é pai e mãe aqui? Muito bem. Irmãos, há pouco tempo atrás, tu não tinha essa pessoa que está do teu lado. Tu caminhou mais um pouco no tempo, e há pouco tempo atrás, tu não era pai nem mãe. Eu caminhei um pouco a mais. Um ano atrás eu não era avô, 1 ano e poucos meses. Hoje já sou avô. Não parece não, eu sou bem novo. Você pode ver que nem os cabelos nasceram direito, só nasceu na lateral, ainda falta os de cima. Chabão, né? Mas o tempo passou, eu andei em um tempo de um modo livre, onde eu não tinha que dar satisfação a horário, a lugares, a pessoas, a tipo de conversas. Mas aí eu andei e entrou uma pessoa na minha vida, que é essa mulher linda e maravilhosa que está ali. Foi depositado, glória a Deus. E sabe, irmãos, é muito interessante de que nós, às vezes, vamos levando a vida só por conta do tempo e não cuidamos do modo. Às vezes nós caminhamos demais, só cuidando do tempo. E quando nós chegamos em uma determinada fase da nossa vida, nós olhamos para trás e vamos murmurar e dizer: rapaz, eu deveria ter cuidado do modo, de como eu cheguei até aqui. Porque, irmãos, uma vez que a idade passa, eu te garanto, não volta. Então não é só sobre o tempo, como a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um modo. Depois que você casou, existe um modo de andar. Existe prestação de contas, existe dividir, vai exigir de nós abrir mão de nossos prazeres. E lugar que eu não gostaria de ir, mas que eu vou para satisfazer ela, bem como ela, em lugares que não gosta de ir, mas vai para me satisfazer. Percebe que agora, nesse novo tempo, existe um outro modo? Aí vem quem? Vem os filhos.
Aí os filhos chegam, te dá uma nova vida, porque é um outro estilo de vida quando chegam os filhos. E como muda? E como esse tempo requer um modo adequado para isso. A atenção que era dividido só entre o marido e a esposa, agora tem outro no meio. A gente tem que dividir aquele amor. Agora a atenção, e pasmem vocês, viu? Às vezes existe até discussões entre casais, porque às vezes a atenção é voltada mais para a mulher do que para ou o homem ou a mulher. Aliás, para o filho, né? Mas irmãos, é um tempo onde o modo tem que ser adequado para aquela criança. A atenção tem que ser voltada para o filho. Agora, claro, sem negligenciar a parte do marido. Aleluia, os homens me agradecem aí, viu? Sabe, mas ninguém está preparado, irmãos, para andar nesse tempo no modo de mãe. Você vai se preparando no meio do caminho, é ou não é? Você vai se preparando no meio do caminho, porque o tempo vai exigindo de você o modo. Aí o filho cresce. E perceba que o que eu estou falando aqui é muito rápido. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava pegando a Maria Eduarda no colo com 5 meses, 4 meses, 3 meses de idade. A Eduarda lá em Patos já levou um agregado. Além do neto, levou o noro. Quem é sogro e sogra aqui vai me entender. É um outro tempo. É uma outra forma, um outro modo de lidar agora. Agora eu vou me adequando a esse tempo de sogro, de avô. É um modo, eu não posso mais querer viver esse modo de sogro, de avô, no modo que eu era solteiro, não. Você está conseguindo me entender? Pois depois você me explica, porque nem eu estou entendendo. Existe um modo para cada estação. Irmão, se a gente não aproveitar, o tempo vai passar tão rápido, mas tão rápido, que tu vai olhar para trás e vai dizer, eu deveria ter aproveitado mais e melhor, e com melhor forma. Gente, há pouco tempo atrás, eu jogava bola aqui com uns meninos aqui, sabe, de 13 anos. Pouco tempo atrás, irmãos. Você vai voltando no tempo aí. Os mais jovens, eu sei que para eles pensam assim, não, mas eu ainda tenho muito tempo. Jovens, eu digo para vocês, passa rápido demais. Agora, como hoje eu estava conversando com a mãe, a mãe falou assim, eu ainda vou viver muito tempo, vou ficar bem mais velha. Eu digo graças a Deus, porque só fica velho quem não morre, né? Só que, jovens, existe um cuidado, existe um modo, uma forma de se viver. E eu garanto para vocês, para os velhos, para os novos há mais tempos, para não chamar de velhos, existe um modo de se viver e aproveitar a vida. E a melhor forma, o melhor modo, é debaixo da palavra de Deus. Irmãos, quando eu converso com a Tâmara, às vezes eu converso com a gente conversando, e eu falo, eu disse, rapaz, se o Senhor não tivesse nos encontrado, provavelmente eu não estaria mais vivo. Porque vivia no tempo até certo, mas vivia de modo errado. Aproveitando de forma errada. Eu quero te dizer, irmãos, muito provavelmente, essa pessoa que está do seu lado hoje, você tenha visto ela há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 4 meses atrás. Mas irmãos, muito provavelmente, você não tem a certeza de que quanto tempo você vai ver mais ela. Não falo por morte, eu falo por uma promoção no Senhor. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado vai ser chamada para um grande lugar. E aí você sabe o que é que você vai dizer quando você vê essa pessoa crescendo em Deus? Dizer, rapaz, congregamos no mesmo lugar,
ouvimos as mesmas palavras, tivemos os mesmos pastores, a mesma palavra disponível, o tempo que ele tinha, eu tinha. Olha onde é que o cara está. Sabe o que vai lembrar? O que é que você vai lembrar? Dessa ministração aqui. Rapaz, o pastor alertou que eu tinha um modo certo de se viver. Agora, eu vou mais fundo. A Bíblia fala em Eclesiastes também que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. Agora, irmãos, quem conhece, quem já ouviu falar aqui de Pastor Bud? Glória a Deus. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Glória a Deus. Eu não vou aprofundar muito, porque senão vai parecer que eu sou muito velho, né? Se eu falar alguns ministros aqui bem antigão, e eu não sou tão velho assim. Mas sabe, esses homens de Deus, que tiveram seus ministérios, né, aí abrangentes, eles tiveram as mesmas 24 horas que eu e você temos. A pessoa que você admira no YouTuber, a pessoa que você admira no TikToker, a pessoa que você segue aí, que dá aquelas várias curtidas, aquela pessoa que você bem admira, que se destacou e você curte as coisas dela, às vezes fica até com inveja das postagens dela. Sabe, irmãos, essa pessoa teve as mesmas 24 horas que você. John Wesley teve as mesmas 24 horas que eu e você temos. A diferença não é o tempo, é o modo. Entende? É como se faz, como se trata o tempo. É com o que se faz com o tempo. Irmão, não perde tempo com besteiras. Oh, glória a Deus. E como o tempo está nos impedindo de pregar mais, eu vou começar a preparar o pouso para a gente pousar literalmente, porque eu preciso obedecer o tempo. Mas se falando de tempo, irmãos, pensa comigo. Eu fui morar um tempo no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu pegava o trem para poder ir para o trabalho, e às vezes pegava o trem 3 horas da manhã, enfim. E o trem, ele vai parando, quando ele é trem parador, ele vai parando em todas as estações. E em cada estação que o trem para, entra gente e sai gente. E são muita gente. E eu, esses dias, meditando a respeito disso, veja se faz sentido para você. Em cada estação que o trem parava, entrava uma quantidade de gente, saía outro. E, irmãos, eu fui comparar aquela viagem com a nossa vida. A gente aproveitando o tempo que temos. Nós aproveitando o tempo que temos. A nossa vida, esse presente maravilhoso que Deus deu para nós, ele é comparado a essa viagem de trem, pastor. Tem estação na nossa vida que vai entrar pessoas, que essas pessoas vão durar um pouco de tempo. Mas você sabe que tem pessoas que elas não vão servir para andar com você até uma outra estação. Entra pessoas na nossa vida, irmãos, que é só por um período de tempo. É só até uma próxima estação. Na outra estação não vai fazer tanto sentido aquela pessoa estar junto de você. E prosseguindo essa viagem chamada tempo, vai entrar pessoas que nós até gostaríamos de ter, mas para aquele tempo não vai servir. Analisa bem, irmãos. Você vai seguir viagem e você vai chegar a uma certa estação.
onde você vai olhar para aquele tempo, e você vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, nessa estação, nesse tempo, eu queria que fulano estivesse comigo. Você vai andar, irmãos, em estações desagradáveis demais. Isso faz parte da vida. E pode ser porque você não cuidou do modo. Você vai chegar numa estação e você vai olhar para trás, vai procurar aquela pessoa tão amada, tão querida, que você queria que estivesse naquela estação, naquele momento. E você vai olhar para trás e dizer: mas ele não está nessa estação. Como eu queria que nessa outra estação ele estivesse comigo. Porque tem estação, irmãos, que nós vamos precisar dessas pessoas. Mas vai ter pessoas que vão descer da nossa estação porque nós não cuidamos do modo como tratamos elas. E elas vão descer, e lá na frente você vai precisar. Mas pode olhar para trás e dizer: não está, porque eu não cuidei do modo como eu tratei dessa pessoa. E vai um conselho de pastor para vocês: aproveita a pessoa amada. Aproveita a pessoa amada, irmãos. Tudo que você está vendo aqui é passageiro. Tudo vai passar. E se você não aproveitar agora, não zelar, não cuidar do modo, lá na frente você vai só murmurar. Zela, cuida. Irmãos, nós lá de casa, nossa família, eu sou 300% família, irmãos. Às vezes quando eu venho para cá, para Marcolândia, meus amigos nem sabem que eu estou aqui, porque eu não saio da serra. Eu só fico lá com minha família. Nós zelamos, nós prezamos por isso. Querido, investe tempo com tua família. Eu estou falando de tempo de qualidade. Investe tempo com a tua família, com as pessoas que tu ama, com as pessoas que te amam. Não perde tempo com coisas que não vai acrescentar na tua jornada, com pessoas que não vão estar na próxima estação, com pessoas que você vai se encontrar e você vai dizer: rapaz, era para ela estar aqui. E o pior de tudo é que você não pode voltar e pegar aquela pessoa que você queria e trazer para aquele tempo. Uau! Tempo e modo. Aí eu vou encerrar com isso. Tem 1 minuto. Eu fui assistir no Rio de Janeiro, São Paulo e Flamengo no Maracanã. Era meu sonho ver o São Paulo dando um ataque no Flamengo lá, e eu vi. E aí quando eu entrei no trem, o trem estava vago. E a cada estação que ele prosseguia, o trem ia enchendo de pessoas. Aquele fluxo de entra e sai. E aí, pastor Nino, quando foi chegando próximo à estação Maracanã, porque Maracanã lá no Rio não é só um estádio, é um bairro. Quando foi chegando próximo ao Maracanã, você não tem noção do tanto de flamenguista que entrou dentro desse vagão não, irmãos. Parece que o Rio de Janeiro todo entrou naquele vagão que eu estava. E eu te digo, não foram pessoas que eu convidei para estar naquele tempo comigo. Mas até aí está tudo bem, entrar pessoas que às vezes nós não convidamos. Está tudo bem, porque a nossa vida é assim, nós fazemos amizades e pessoas vêm, pessoas vão, não é assim? O problema é que quando eles entraram no trem, no vagão que eu estava, eu não sou flamenguista, eu não sei nenhuma música do Flamengo, irmãos. Quando eles entraram, pastor, eles entraram batendo no trem. Agora era muita gente, e batendo nos tamborzão, as bandeironas, e aquele negócio todo, e eles batendo lá, vamos cantar, quem não souber vai apanhar.
Eu não sabia as letras da música. Eu pensei, vou morrer. Eu estava sentado aqui e eles cantando, eu balançava a cabeça e ficava só assim, ó. E o pensamento, se ele descobre que eu sou torcedor do São Paulo, finado dentro do trem. Aí eu encerro com essa frase para vocês. Por que eu gosto de contar esse testemunho? Porque na nossa vida é assim mesmo. Às vezes nós vamos nos encontrar em estações que nós vamos ter que dançar conforme a música. Não, mas eu não convidei essas pessoas para entrarem, mas permitiu. Porque não é só sobre convidar, é sobre permitir. Irmãos, quem forma o seu ciclo de amizade é você. E a vida vai te levar a você dançar conforme tocar a música. Mas você é quem decide ainda caminhar nessa viagem do modo que você quer, do modo que você pensa, do jeito que você está dando certo. Quem vai dar um basta nisso, irmãos, não vai ser Jesus que vai descer do trono, não é o Espírito Santo pode até te alertar, mas quem vai dizer, irmão, quem vai andar contigo é você. Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Então, sabe, irmãos, eu gosto muito de confraternização de igreja. Confraternização que eu falo não são as festas, não. É a comunhão entre os irmãos. Porque eu gosto de aproveitar o tempo, irmãos. Irmãos, eu amo conversar com os irmãos. Eu gosto demais. E às vezes a gente vem para a igreja e nós tratamos a igreja como se fosse uma pensão, onde cada um vem em busca do seu propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz, todos falam da mesma coisa, pensando a mesma coisa. Veja, irmão, nós não estamos correndo para um lado, eu correndo para um lado, pastor para o outro, a mãe para outro, não. Nós estamos correndo para a mesma direção, para o mesmo lado, para o mesmo propósito. E às vezes nós viemos para a igreja buscar algo que nos convém, algo que é para mim. Sabe que o reino de Deus não é sobre eu, é sobre nós. É o Pai nosso, é o pão nosso. Nós estamos muito à vontade, irmãos, só atrás do é para mim, é meu, é para mim. Não. Que tal se a gente um dia brincar na igreja, em uma disputa santa? Rapaz, esse mês eu vou lhe abençoar mais do que você vai me abençoar. Pega uma disputa santa de bênção. Aleluia, perde tempo não, irmão. Aproveita o tempo, amém? Você pode fechar seus olhos. Aleluia, aleluia. E eu queria que enquanto o louvor tocasse, eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço no seu irmão mesmo. Dissesse, meu irmão, obrigado por fazer parte dessa estação. Aleluia, você é bem-vindo para essa estação. Eu conto com você nessa estação. Aleluia. Ei, você não está só. Aleluia. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre.
vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Bom demais. Aleluia, irmão. Para onde nós direcionarmos o nosso tempo é de onde nós vamos tirar o fruto, amém? Foque bem o seu tempo. Não só o tempo, o modo. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tempo e modo. Tempo e modo. Grava isso, irmãos. Não é só o tempo, é o modo. É como. Eu creio que deva ter ficado gravado no seu coração. Tinha muitas coisas para ministrar, logicamente. Claro que já encerrou meu tempo. Graças a Deus. Mas, irmãos, bom demais estar com vocês mais uma vez. Pastorzão. Rapaz, pastor. Aleluia. Então, gente, como nós falamos de tempo e modo, eu quero falar, de um tempo em que pisou um homem aqui na terra, chamado Jesus Cristo, e que o mínimo que ele fez foi dividir a humanidade em antes e depois. Que nós temos um tempo antes de Jesus e temos um tempo agora depois de Jesus. E ele veio para não só dividir os tempos, mas trazer um tempo de qualidade, um tempo de preparação para uma vida que nós temos em um tempo nos aguardando na eternidade. E ele veio, morreu por você, morreu no tempo certo. E a Bíblia fala, irmãos, a respeito de uma salvação por meio desse homem. E não por meio daquilo que nós fazemos, mas por meio daquilo que ele fez. E eu sei que você escuta isso demais, se brincar todos os cultos. E às vezes parece uma coisa tão repetitiva que você, que já é convertido há muito tempo, você fica, meu Deus do céu, ainda vai ter esse negócio de apelo, de convite. Mas, irmãos, eu quero declarar, sabe, que esse sentimento de, meu Deus, de novo, quero declarar saindo da nossa mente. Porque esse convite é mais uma oportunidade de um tempo de arrependimento, para que pessoas que viviam em um tempo diferente, de um modo diferente, venham agora para um tempo e um modo especial diante do Senhor. E sabe, eu quero fazer um convite para você. Se você entrou aqui nessa noite e não fez ainda Jesus seu Senhor e Salvador, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar por você. Aleluia. Não perde tempo, irmãos. A Bíblia diz, louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma, e tu o que tem para oferecer. Não perde tempo, irmãos. Ei, a volta de Jesus, a Bíblia diz que vai ser no abrir, no fechar e abrir de olhos. Não vai dar tempo da gente se preparar, não. Na nossa cabeça fica assim, eita, Jesus está vindo, a gente está vendo os sinais aí, Jesus está vindo. Peraí, Jesus, deixa eu só me ajeitar aqui, deixa só eu deixar isso aqui. Não, irmão, vai ser rápido. Então não perde tempo, entrega a tua vida para Jesus. Tem alguém no nosso meio que nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite? Amém. E Deus te deu uma outra oportunidade, irmãos.
Amém? Tem alguém no nosso meio que, por um motivo ou outro, se desviou, né, andou por caminhos que não deveria, mas entende que chegou o tempo de se arrepender para viver do modo certo. Se tem alguém no nosso meio também, eu queria que você viesse aqui à frente. Aleluia. Todos prontos? Todos salvos? Glória a Deus. Todos preparados, né? Então, você já pode gritar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Falta a tua família, né, abençoado? Ganha os teus, irmãos. Ei, prega para os teus. Amém? Que Jesus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia. Que palavra, pastor. Bênção de Deus. Vamos honrar ele com a salva de palmas.